From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa meditação no livro de Êxodo. Nós meditamos no culto passado em Êxodo capítulo 3, do verso 11 ao verso 12, onde nós vemos Deus chamando Moisés dizendo que não é ninguém, mas realmente não importava o que Moisés pensava de si mesmo ou o que os outros achavam dele. O que importava era que Deus tinha escolhido Moisés para aquele trabalho. E o mais importante ainda, o que daria segurança para Moisés não eram as suas próprias habilidades, as suas próprias maneiras, mas o que daria segurança para Moisés é o que Deus falou: eu serei contigo. E essa é toda a segurança que nós precisamos. Nós vimos também que quando Deus envia o homem para fazer qualquer coisa, ele equipa completamente esse homem com tudo que ele tem necessidade. Se ele foi chamado para ser um pregador, Deus vai colocar algo nele para pregar. Se ele foi chamado para ser um professor, Deus vai colocar algo para ele ensinar. Se ele foi chamado para ser um profeta, Deus vai dar visões. Então Deus equipa completamente o seu homem quando ele envia. Então Deus não quer saber das nossas próprias habilidades. E outro detalhe que nós vimos muito importante para destacar nessa abertura: Deus não faz meio cristãos, diz o profeta. Deus faz cristãos completos. Sim, irmãos, se Deus te chamou, não foi pela sua capacidade. Se Deus te chamou, não foi pela sua maneira. Se Deus te chamou, não foi por algo que você tem, mas se Ele te chamou, é porque Ele vai te capacitar para o serviço. E foi glorioso. E hoje nós vamos então dar continuidade. Nós vamos ver do verso 13 até ao verso 22, se Deus assim nos permitir, do verso 13 até o verso 22, aonde Deus continua a falar, a tratar do chamamento de Moisés. Vamos ver Êxodo capítulo 3, a partir do verso 13, que diz assim: Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele, e então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você disser. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto,
a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Pai Celestial, acrescente bênçãos à leitura de Tua Palavra, e mais uma vez te pedimos para nos guiar através da Tua unção e que cada um de nós possamos ser abençoados mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, Deus estava ali continuando o seu chamado a Moisés, explicando para Moisés. Moisés, lá no início, como nós vimos na programação passada, ele estava olhando para ele próprio, se ele tinha algum tipo de habilidade ou se ele tinha algo nele que ele pudesse usar para tirar o povo. E Deus mostrou para ele que não era nada dele, Deus não queria nada dele, mas pelo contrário, quem iria equipá-lo seria Deus. E Deus disse, eu vou contigo. E aí Moisés pergunta, mas quem está me enviando? Quem é este Deus que está me enviando? As pessoas vão me perguntar, quem é esse Deus que está me enviando? Meus irmãos, muitas pessoas não sabem quem é Deus. Muitas pessoas têm uma ideia ou criam uma imagem de Deus que não é o verdadeiro Deus desvelado perante nós. Não é o verdadeiro Deus das Escrituras. Você tem que ter certeza de quem é Deus, do Deus que você serve. Não uma imagem feita por mãos de homens, não um credo de igreja ou se unir a uma igreja, mas quem é o seu Deus de verdade? Aquele que habita no seu coração, que controla a sua vida. E Moisés estava então aqui perguntando para Deus, mas eles vão me questionar quem que está me enviando. E é importante você saber a origem do seu chamado. Isso é muito importante quando você tem consciência do seu chamado. Você não é um bastardo. Não, você sabe da onde você veio, você conhece a sua origem, você sabe da onde vem o seu poder. Sansão tinha consciência de onde vinha o seu poder. Ele sabia que era algo sobrenatural que estava sobre ele. Não era algo natural, algo dele. Ele sabia que era sobrenatural. Como é bom quando você sabe a origem do seu chamado. E Deus disse no verso 14, eu sou o que sou. Irmãos, a gente não vai entrar em detalhes de verbo, do hebraico, basta nós sabermos disso, que Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é constante, não é eu era, eu serei ou talvez. Deus não tem isso com ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que, como ele agiu no passado, ele age hoje também e ele vai continuar agindo. Porque Deus não muda em sua maneira. Ele revelou através do eu sou a sua eternidade. Ele era o Deus dos vossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos. Jesus falou isso argumentando com os fariseus. Deus não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim, eles estavam vivos na eternidade com Deus. Ele era o Deus dos pais deles e seria seu nome eternamente um memorial de geração a geração. Nós podemos ver no verso 15. Séculos depois, muito tempo depois, Jesus, ele tomaria esse nome. Ele disse, eu sou. Oh, irmão, como que a Bíblia ela se completa, como que o grande plano de Deus está entrelaçando tempo e eternidade, e lá vem Deus feito carne, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, o mesmo Deus que comissionou Moisés, ele veio em carne e habitou entre nós, ele disse, eu sou. Ele disse mais ainda, ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Que segurança dá para o cristão?
Quem que está me enviando? Quem que é o Deus que está me enviando? É o Deus, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus da eternidade. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Gideão. Sim, esse é o nosso Deus. Ele é o grande eu sou. E ele habitou entre nós. E depois desceu em Pentecoste na forma de Espírito Santo. E hoje ele está em nós. Aquela sarça arde dentro de nós. Aquele chamado arde de dentro de nós. Quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos ter isso dentro de nós. Eu serei contigo. Eu estou dentro de você. Eu sou Deus em você. Eu sou o seu pão da vida. Eu sou a sua luz que projeta ao mundo. Eu sou a verdadeira videira que você saiu. O galho original que saiu da videira original. Irmãos, o Deus eterno sabe desde o princípio como será todas as coisas. Por isso que ele pôde dizer para Moisés exatamente o que aconteceria. Do verso 16 até o final aqui do capítulo verso 22, Deus está dizendo exatamente para Moisés o que aconteceria. Por quê? Porque ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por conhecer todas as coisas desde o princípio, nada surpreende Deus. Nós já estudamos isso no capítulo 2. Não há surpresa para Deus. O Deus eterno, ele sabe desde o princípio como serão todas as coisas. Por isso que ele pôde falar para Moisés, vai acontecer assim, assim, vocês vão despojar. Quando vocês saírem, você vai lá, você vai falar com o faraó. O faraó não vai deixar vocês irem adorar a Deus por 3 dias, mas não fique preocupado, porque eu mandarei grandes sinais e maravilhas. Vou tirar vocês lá com mão forte, porque eu vou mostrar que eu sou Deus sobre todos os deuses do Egito. Eu vou mostrar que faraó não é nada, mas eu sou. Como isto é grande. Deus estava prestes a mudar a história dos seus filhos. Irmãos, Deus está prestes a mudar a tua história também. Mas você tem que confiar neste eu sou. Você tem que confiar neste eu sou de corpo, alma e espírito. Agora, depois nós vamos ver que Deus vindica, Deus dá sinais aos seus filhos, mostrando que Ele está com eles. Os anciões de Israel, eles aceitaram Moisés como seu líder e creram que Deus estava perto de libertá-los. Agora o rei, ele ia resistir à mensagem de Deus, mas ele ia sofrer o julgamento terrível na mão de Deus. Deus já estava falando isso. No verso 16 ao 22 a gente vê isso aqui de Êxodo capítulo 3. O povo de Israel seria liberto daquela terra e ainda levaria com eles peças de ouro, roupa dos egípcios. Eles estariam recebendo o pagamento de todos aqueles anos de escravidão que eles passaram lá. Quando eles saíram, os egípcios deram para ele roupa, peças de ouro. Sim, irmãos, Deus não deixa, Deus é o Deus de justiça. Quando eu li isto aqui, eu regozijei a Deus. Às vezes a gente passa por situações, por circunstâncias, mas é tão bom saber que Deus é o Deus que ele liberta, que ele vira o jogo, e ele virou. Todos aqueles anos de escravidão, agora quando o povo de Israel foi liberto daquela terra lá do Egito, ele levou os espólios do Egito, tirou deles ainda, recebeu o pagamento. Tantos anos foi negado durante seus anos de escravidão. Olha como que Deus sabe fazer as coisas. Deus é especialista, meus irmãos, em mudar o quadro. Guarde isso no seu coração. Deus é especialista em mudar o quadro. E não vai ser diferente comigo e com você. O mesmo Deus que falou, que se revelou para Moisés, que revelou ali o eu sou. Quem que é esse eu sou hoje? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse eu sou é Jesus Cristo. E aonde está Jesus Cristo hoje? Onde está este Deus? Está dentro do seu coração. E se não está ainda, abra o seu coração nesta manhã e deixe esse Deus habitar na sua alma. Deixe esse Deus tomar controle de você. Se renda a Ele. Ai, como é bom quando você se rende a Deus, irmãos. É tão bom quando você se rende a Deus. E o profeta de Deus para esta era, ele diz assim: após centenas de anos que o sobrenatural se havia ido, ele mostrou que Deus continuava vivo e Deus lhe havia enviado Moisés e dito: vai, diga-lhes que eu sou te enviou. Não eu fui, não eu serei,
o eu sou, tempo presente. Ele não é o eu era, ele é o eu sou. Guarda isso para você nesta hora. O Deus que te enviou, o Deus que te chamou, ele é o eu sou, ele é presente hoje. Se ele curou no passado, ele te cura hoje. Se ele ajudou no passado, ele ajuda hoje. Ele mostrou que ele continuava sendo Deus vivo, presente. Algumas pessoas, elas clamam a Deus e dizem: os dias dos milagres já passaram, a cura divina e todas as bênçãos já passaram. Mas nós, que somos chamados por este Deus, que temos a revelação deste eu sou, nós dizemos assim: ele é o Deus vivo, ele é o eu sou. Ele é simplesmente tão real como ele era na sarça ardente para mim. Sim, Jeová. Ninguém podia interpretar aquelas letras ali. Por quê? Porque ele é o eterno. Ele é o amém, ele habita na eternidade, ele habita na imortalidade, ele é o sempre eu sou. E esse sempre eu sou está comigo, está com você, dentro de você. Então você pode confiar, você pode seguir adiante. E nós aprendemos isso quando Deus está te enviando. Ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de tudo. Nós vimos aqui Deus mostrando para Moisés, dizendo em outras palavras: eu tenho o controle de tudo, eu sei o que vai acontecer, os anciões vão te aceitar, eu sei que o rei do Egito vai rejeitar a mensagem, vai sofrer o julgamento, mas eu também sei de uma coisa, Moisés: eu sou Deus e eu cumpro a minha palavra, eu cumpro as minhas promessas, e o povo vai ser liberto da terra e ainda vai levar com ele os espólios, vai receber o pagamento por esse tempo de escravidão. Sabe por quê? Porque eu não sou e eu fui, o eu serei. Não, eu sou o eu sou. Ah, irmãos, descansa neste eu sou nesta hora. Você pode descansar. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, a descansar nos teus braços eternos. É tudo o que nós precisamos. Às vezes ficamos tão cansados da jornada, Senhor. Às vezes os obstáculos parecem tão grandes para nós, mas quando nós lemos isso, Senhor, aqui na Tua Palavra, que o Senhor tem controle de tudo, que o Senhor é presente o tempo todo na nossa vida, isso nos traz um consolo. Isso nos traz um consolo, porque aquele que habita na eternidade, que habita na imortalidade, o grande eu sou, está dentro de mim. Aquela sarça não para de queimar, não para de arder dentro da minha alma. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por habitar em mim. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude mais uma vez a permanecermos firmes com a Tua Palavra, no nome que é sobre todo nome, que é o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. Yeah.